como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuirá as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e no ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Podeis vos assentar. Eu te convido mais uma vez a fechar os teus olhos. Permaneça sua Bíblia aberta. Sabemos que há uma batalha no mundo espiritual quando a palavra de Deus é aberta. Não permita que o inimigo vença essa batalha no seu coração essa noite. Mas tenha sede de Deus. Tenha sede das Escrituras Sagradas. Pai, aqui está a tua palavra. E ela foi lida com temor e tremor na tua presença. Que o teu Espírito Santo venha fazer como lhe apraz. Venha falar em cada coração, Pai, de forma distinta. Porque todos são os teus filhos. Todos são teus filhos. Assim como o pai fala com o filho, que o Senhor assim possa falar com cada um de nós e que nenhum daqueles que estão aqui venha sair da mesma forma. Pois a tua palavra é aquela que nos transforma, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amados? Nós acabamos de ler esses versículos e que vai até o versículo de número 52. Na verdade, até o versículo 43, que é um cântico. O cântico de Moisés. O último cântico de Moisés. Moisés estava muito próximo a ser assim levado pelo Senhor. O
Senhor já havia falado com ele que ele não iria entrar na terra prometida, porque ele havia desobedecido a ordem de Deus. A Bíblia diz que Moisés, depois que Deus falou que ele não iria entrar na terra prometida, ele ora e ele fala com Deus: Senhor, eu queria entrar na terra prometida. Mas o Senhor disse: não, Moisés, eu irei te recolher. Mas antes de te recolher, você vai escrever novamente para essa nova geração que se levantou aqui no deserto. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito para uma nova geração. Uma geração que saiu do deserto bem pequenos ou que nasceram no deserto. Porque aquela velha geração de homens e mulheres que murmuravam se sucumbiram no deserto. Nós vamos entender através das Escrituras Sagradas o quanto o Senhor abomina a murmuração. Todos os murmuradores se sucumbiram no deserto. E agora se levanta uma outra geração, e essa geração ela precisava de conhecer quem é o Senhor. E como prestar cultos a Ele. E como adorar esse Deus. E então o Senhor fala, se você for comigo, no capítulo 31, no verso 19, há uma ordem de Deus para Moisés, que diz assim: agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O Senhor está dizendo aqui para Moisés: escreve este cântico e ensina aos filhos de Israel. Eles precisavam de ser ensinados qual é o Deus que tirou eles do deserto. Sabe por quê, amados? Porque muitos já saíram do Egito. O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza a vontade da carne. O Egito simboliza a vontade do homem. E muitos saíram já do Egito, mas ainda não conhecem o Deus a qual eles servem. Mas ainda não sabem quem é este Deus a qual eles estão servindo. Muitos estão assim hoje, dentro da igreja, mas que Deus é esse que eles servem? E então o Senhor disse para eles, para Moisés: olha, Moisés, escreve este cântico. E ele inicia esse cântico de uma forma linda. E ele diz: inclina os ouvidos. Inclina os ouvidos aos céus e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva e destile a minha palavra como o orvalho. E aqui nós vamos entender, através desse cântico, que Moisés ele toca no assunto a respeito da idolatria e dos deuses estranhos, a qual o povo havia se corrompido no deserto. Mas ele vai dizer no versículo 6, eu gostaria que você acompanhasse comigo, ele vai dizer assim na parte B do versículo 6, ele diz assim: não é ele Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Aqui Moisés estava dizendo: olha, este Deus a qual vocês precisam de aprender a adorar, vocês precisam de saber que Ele conhece a idolatria do povo, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele não passa por cima dos nossos pecados. Mas Moisés disse: mas Ele é teu Pai, e é Ele que estabeleceu vocês, é Ele que amou vocês antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. E orando ao Senhor e pedindo: Deus, eu tenho muita dificuldade, irmãos, em ministrar em culto temático. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu disse: Deus, domingo é culto dos pais, e no dia do culto das mães o pastor Fernando pregou, né?
E então eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. O que o Senhor quer falar com esses pais? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? E então o Senhor começou a ministrar algo muito profundo no meu coração. Nós sabemos que Deus, Ele tem os atributos dEle. Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Eu gostaria que você repetisse comigo: Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Esses atributos somente Deus tem. Nem os anjos do céu, nem os serafins, nem os querubins. Somente Deus é onisciente. Somente Deus é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Somente Ele é onipotente. E Ele não divide esse atributo dele com ninguém. Mas além dos atributos de Deus, Ele também tem títulos. Títulos a qual Ele não divide com ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. Quem mais é o Todo-Poderoso? Somente Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Jeová Nissim. Quem mais é? Ele é o Príncipe da Paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus que é. É o Deus que sempre será. Além dele ter os atributos, então ele tem títulos que também ele não divide com ninguém. É dele. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é Senhor. Ele não divide com ninguém. Por mais perfeito que possa parecer o homem, por mais poderoso que possa ser os arcanjos, os querubins, os serafins, que ali trabalham com as brasas de fogo, os títulos dele é dele. E ai daquele que tentar usurpar aquilo que é só dele. Nós temos o exemplo de Lúcifer, que tentou usurpar o trono de Deus. E ele, na sua maldade, na sua astúcia, a Bíblia diz que ele leva com ele 1/3 dos anjos, que hoje são os demônios, os anjos caídos, que caiu junto com ele. Porque apesar dele ter sido um querubim da guarda, a Bíblia diz que Lúcifer andava e no andar dele soava cânticos. Ele era perfeito em formosura. Ezequiel fala sobre ele. Ele era perfeito em formosura. Ele era o selo da perfeição. Mas ele quis usurpar o trono de Deus. E a Bíblia diz que ele foi lançado fora. Ele e 1/3 dos anjos. Mas o bom disso é que se 1/3 dos anjos se corromperam, 2/3 ficaram com Deus. E para isso nós sabemos que para cada demônio há 2 anjos para combater. Isso é maravilhoso, né? Mas nós vamos ver que o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. Lúcifer, ele fez um plano: eu vou fazer um trono acima do trono de Deus e vou comandar no reino dele. Não tente fazer isso. A Bíblia diz que Deus, ele exalta o humilde, mas ele abate o orgulhoso, o arrogante. Ele é Deus e fora dele não há Deus. Mas ele escolheu, mesmo diante de um povo que havia se corrompido e havia adorado deuses estranhos, nós vamos ver aqui que o Senhor, Ele escolhe
dividir um dos seus títulos com o homem. Isso é por causa da sua vontade. E talvez hoje você vai sair daqui se sentindo tão privilegiado. Tão privilegiado. Porque Ele resolveu dividir com você, esta noite que comemora o seu dia, o título de pai. Ele resolveu dividir com você. Pai. Nenhum outro. Ele é chamado de pai. E então, ele decide dividir com o homem o título de pai. Mas para isso há um grande propósito. Jesus, ele disse: olha, assim como eu faço, façais vós também. Ele estava dizendo: olha o meu exemplo, olha como eu faço, e vocês façam também. Nós temos aqui hoje a noite que se comemora o Dia dos Pais. Nós temos aqui filhos. Todos nós temos ou tivemos um pai terreno, um pai humano. Foram pais diferentes. Uns foram adotados, outros foram pai, seu genitor, pai biológico. Uns pais foram mais rígidos, outros pais foram mais amorosos. Uns pais que abandonaram, né? Alguém que foi abandonado pelo pai. Uns pais foram indiferentes. Todos nós tivemos o nosso pai. Todos nós. Ou ainda tem? Mas nós precisamos de entender que todos nós também somos filhos. E somos filhos de um pai em comum. E este pai é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Pai. E Ele não trata nenhum filho com indiferença ou trata melhor um e o outro não. Ele não age como o homem age. Ele não vê como o homem vê. Mas Ele é Senhor. E então, quando Jesus disse que da forma que Ele faz, que é para copiarmos o seu exemplo, e lá na frente nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo: seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. E aqui nesta carta que nós lemos aqui, no Cântico de Moisés, nós vamos ver Moisés falando: olha, Ele é rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. E quando o Senhor divide, aprove a Ele dividir esse título com o Pai. Vocês podem também ser chamados de Pai, mas façam como eu faço. Copie o meu exemplo. E esta noite eu quero falar aqui de alguns exemplos para você que já é pai ou mãe. Existem muitas pães, né? Quem é as pães? É as mães que criam seus filhos sem os pais. Que é pai e mãe. Mas somos autoridades sobre os nossos filhos. E hoje nós vemos muitos pais abrindo mão dos seus filhos
Nós vemos muitos pais dizendo que não aguenta mais, porque estamos vivendo num mundo corrompido. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que viveu na infância, assim como eu, que só do olhar do pai ou da mãe a gente já sabia o que queria. O olhar nos fazia interpretar o que eles queriam. E ai de nós se não obedecêssemos, né? E hoje a gente tem visto tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas o Senhor deu o exemplo de como criar os filhos, de como amá-los. O Senhor me levava lá em Lucas 15. E o Senhor me mostrava um pai que tinha 2 filhos. E nenhum desses 2 filhos, humanamente falando, merecia tanto amor do pai. Ali quando fala sobre o filho pródigo, a Bíblia fala que o filho mais novo, ele pede a herança do pai para ir embora. Ele diz: pai, divide comigo a minha herança. E amados, eu até falei sobre isso aqui outro dia, que isso vai muito além do dinheiro. Isso vai muito além da herança. Porque quando o filho chegou para o pai e disse: me dá a tua herança, em outras palavras ele estava dizendo: eu quero que o Senhor morra. Porque não existe herança com o pai vivo. A herança só é dividida depois que o pai... Então, em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero que o Senhor morra, para que eu receba logo essa herança. A Bíblia diz que o pai entrega na mão dele a herança e ele fica ali mais uns dias. E depois ele pega tudo e vai embora. Ele vai para uma terra longínqua e a Bíblia diz que ele gasta todo aquele dinheiro com as meretrizes e com as bebidas. Trazendo para os dias de hoje, gasta tudo nas drogas, na promiscuidade. Mas houve um momento que esse filho, ele lembra que ele tem um pai. Ele precisou de chegar no fundo do poço para ele lembrar que ele tinha um pai. Porque enquanto ele tinha o que gastar, ele esqueceu que ele tinha um pai. Mas a Bíblia diz que quando tudo acaba, quando os amigos vão embora, ele não tinha o que comer. Ele desejava comer a comida que os porcos comiam, e nem isso davam para ele. E então ele diz: eu tenho um pai. E lá na casa do meu pai, até os seus trabalhadores têm o que comer, e eu estou aqui padecendo de fome. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para o meu pai. Mas só que chegando lá eu vou dizer para ele que, para ele me perdoar e para ele me receber como um dos teus servos, porque eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. A Bíblia diz, amados, que esse filho foi em direção ao pai. E quando o pai o viu de longe, sujo, magro, abatido, sofrido, ele sai correndo em direção àquele filho e o abraça e o leva para dentro de casa e diz aos seus servos: preparam uma grande festa, porque este meu filho estava perdido, mas ele foi achado. Vamos fazer uma grande festa. Assim como eu faço, façais vós também. Eu não sei o porquê dessa mensagem aqui essa noite, mas o Senhor está dizendo para os pais: nunca desista dos seus filhos. Por mais que eles estejam no fundo do poço, eles sempre serão seus filhos.
Vamos. Abraços. E mostra para eles que eles têm um pai muito acima da sua autoridade. Nós também somos filhos e não somos perfeitos com o nosso pai. Dentro daquela casa desse pai, como eu disse que no início, ele tinha 2 filhos. Tinha um filho mais novo, mas também tinha um filho mais velho. E a Bíblia diz que no meio da festa, esse filho mais velho chega e ele diz: o que está acontecendo? Por que meu pai está dando essa festa? E um dos servos diz: porque o seu irmão, lembra seu irmão? Aquele que pegou herança e foi embora, então ele voltou. O seu pai está tão feliz. A Bíblia diz que esse filho fica tão revoltado. Como assim meu pai está fazendo uma festa? Eu que estou aqui tanto tempo, meu pai não faz festa para mim. Eu nunca peguei uma ovelha, um cordeiro para fazer festa. Uma pessoa difícil de perdoar, né? Um filho que não perdoa. Um filho que não consegue se alegrar. Difícil de perdoar, o coração difícil. Mas a Bíblia diz que o pai vai lá fora e abraça esse filho. Este é o pai que nós temos, que conhece os nossos defeitos, que sabe onde sangra, mas ele continua sendo pai. Ele continua nos abraçando. Ele continua nos procurando. Ele não é indiferente aos nossos pecados. Ele conhece cada um deles. Mas Ele também não desiste de nos redimir. Dia atrás de nós. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Acompanhe comigo. Lá no finalzinho da Bíblia. Lá no... Primeira João. Capítulo de número 3. Primeira João, capítulo 3. Louvado seja Deus, o Senhor está neste lugar. Hoje nós vemos tantos dentro da igreja mais órfãos de pai. Sabe por quê? Porque tiveram um pai tão carrasco. Tiveram um pai que nunca deu amor. Que não sabe o que é amor de pai. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas têm dificuldade de se entregar a Deus, de vê-lo como um pai, porque nunca teve um pai. Mas olha o que a Bíblia diz. 1 João, capítulo de número 3, verso 1. Acharam, amém? Olha só, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. Você tem um pai. Você pode ser pai, mas você tem um pai. Não um pai indiferente. Não um pai carrasco. Não um pai que prefere mais um irmão do que o outro. Mas um pai que faz a festa para um que volta, mas abraça aquele que tem dificuldade de perdoar. Quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que nós fôssemos chamados
filhos de Deus. E ainda, nesse mesmo espírito, vamos comigo lá na carta aos Efésios, um pouco para trás, capítulo de número 2. Eu quero que você saiba que não é coincidência nenhum de vocês estar aqui esta noite. O Senhor quer curar a orfandade aqui esta noite, porque tem muitos filhos órfãos de pais vivos. Oh Espírito Santo, sim, Jesus. Quantos filhos órfãos de pais vivos. Mas o Senhor quer curar as orfandades hoje. Ele quer te abraçar e te dizer: eu sou o teu Pai. Aleluia. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Aleluia. Verso 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Já não sois estrangeiros, já não sois órfãos, já não sois forasteiros, mas fazes parte da família de Deus. Nós vamos ver, amados, este Pai, voltando lá em Deuteronômio 32. O Senhor então dizendo: ensina para eles como eles vão adorar este Deus que os tirou, que os resgatou das garras do inimigo, que os tirou debaixo das varas da escravidão. E o versículo 7 diz: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciões e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuirá as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros e estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. E no versículo 10 ele diz: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós adoramos neste lugar. Ao Deus Todo-Poderoso, que essa noite está dizendo para os filhos que hoje são pais: assim como eu faço, façais vós também. Continue protegendo seus filhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas. Seja o protetor dos seus filhos. Não desista deles. Ensina os seus filhos o caminho que devem andar. O versículo de número 7 fala sobre isso.
Lembra-te dos dias da antiguidade. Atente para os anos de muitas gerações e pergunta a teu pai, e ele te informará. Se hoje o teu filho vier te perguntar qual é o caminho, como deve se andar, você precisa de saber informar. Mas para você saber informar, você precisa de entender. Porque muitos acham que ensinar o filho o caminho que deve andar e trazê-lo para a igreja. Trazê-lo para a igreja é apenas mais um passo. Precisamos de estar neste caminho para ensinar como andar por ele. Jesus diz: eu sou a porta, mas ele diz: eu também sou o caminho. Há um caminho a percorrer. Pai, ensine o seu filho o caminho para ele encontrar o verdadeiro Pai, que também é o teu Pai. Amém? Que essa palavra possa estar latejando no seu coração. E que você possa sair daqui hoje tendo essa certeza que você não é órfão. Você tem um Pai. E Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Eu gostaria de convidar aqui à frente todos os pais aqui presentes. Aqui à frente, em nome de Jesus. Eu vou pedir uma irmã para ir lá embaixo chamar a missionária Catiana. Já foi? Cadê os pais? Glória a Deus. Vocês podem ficar aqui de frente para a igreja. Quantos pais, hein? Oh, glória a Deus, hein? Nós vamos fazer uma dinâmica agora com as nossas crianças. Quem pode tirar aqui para mim? Obrigada, Arão. Tá aí já as crianças? Vamos entrar de uma por uma, é melhor. Entra uma vendada, depois entra a primeira que estiver vendada. Quem é? Só um de cada vez. Aí, para aí um pouquinho. Deixa eu explicar para vocês. Quem vai entrar agora é o Felipe. Todos vocês vão chamar pelo Felipe. Felipe, eu estou aqui. Eu estou aqui. E ele vai precisar de identificar o pai. Tá? Se ele tiver dificuldade, aí você vai chamar ele pelo nome que você costuma chamar. O nome carinhoso. Um apelido. Todo pai tem, né? Não é assim? Só se ele tiver dificuldade. Tá? Todos vocês vão falar. Ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, tá? Podem começar. Próximo. Agora é Paulo Vitor. Pode entrar. Pode vir, Paulo Vitor. Pode começar. Pode vir o próximo, em nome de Jesus.
Vou passar. Pode vir. Eloá, né? Eloá, hein? Quem é o papai, Eloá? Bia. Isabel. Irmãos, por que eu quis fazer essa... Eu estava hoje de joelhos e o Espírito Santo de Deus colocou... Eu estou sentindo uma presença de Deus tremenda aqui. Podem, tá? O Espírito Santo colocou tremendo no meu coração para fazer essa dinâmica. Sabe o que significa? Intimidade. Louvado seja Deus. E você sabe que criança não mente, né? Criança não mente. O missionário Catiana vai fazer algo com as crianças? Vai, né? Não. Ei, irmãos, olha aqui, preste atenção. Em nome de Jesus, pode se sentar, se acomodar. Nós ainda vamos orar pelos pais, né? Poderia ter orado aqui, mas... Amém? Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, que é muito importante. Por que o Senhor colocou no meu coração de fazer aqui essa dinâmica? Vocês podem ver que muitas foram as vozes que chamaram as crianças, mas elas não perderam o foco. Sabe por quê? Porque a voz do Pai, ela precisa de ser diferenciada. E a voz de Deus na nossa vida precisa de ser diferenciada. Muitas são as vozes que nos chamam, né, Giliane? O mundo é assim. Muitas são as distrações. Mas nós, como filhos, nós precisamos de diferenciar a voz do nosso Pai. Amém, Nicole? Amém? Você vê que as crianças foram e achou o Pai. Porque a voz do Pai é diferente. A palavra do Senhor diz assim: eu sou o bom pastor. Quem disse isso? Jesus. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E assim como as crianças ouviram a voz do Pai, eu tenho certeza que esta noite você está ouvindo a voz do Senhor. E você vai sair daqui dizendo: eu tenho um Pai que me ama. Amém? Vamos orar pelos pais agora? Agora vem só os pais aqui à frente que nós vamos orar. Pode contar aqui, por favor. Bem baixinho. Vamos orar, pastor. Fernando vai orar aqui, né? Ah, não, eu mesmo tenho que orar, né, pastor? Deus também é pai, né? Tem que receber oração.
A igreja agora de pé, em nome de Jesus, vamos orar por esses pais tão privilegiados que são, que o Senhor dividiu com vocês o título de pai. Ele é pai, mas ele diz: eu vou dividir com vocês, vocês também podem ser pai. Eu gostaria que vocês fechassem os teus olhos agora. Tem pai aqui que tem um filho só, tem pai que tem vários filhos. Mas eu gostaria que você lembrasse a primeira vez que você ouviu uma vozinha te falando: papai. A emoção que você sentiu. Primeira vez que seu filho ou sua filhinha disse: papai. Eu tenho pai. Louvado seja Deus. Eu sei que a missão é muito grande. Eu sei que a responsabilidade é muito grande. Mas essa noite o Senhor está dizendo para vocês, pais: você também tem um pai que te cuida, que te guarda, que te orienta e que te consola. Pai, toma em tuas mãos esta noite a cada um desses homens que aqui estão. Sabe quem eu sou? São pais. Eu sou aquele que te ouviu chorar e que tem a responsabilidade de instruir os seus filhos sempre sabe te aconselhar o caminho que deve andar. Senhor, muitos aqui têm filhos que já não são mais crianças, já são adultos. Mas nós sabemos, Senhor, que para encontrar com o Senhor não há idade. E essa noite o Senhor está dizendo para esses pais: não cansem de pregar para os seus filhos. Não cansem de ensinar para eles o caminho. Que o Senhor possa, Pai querido, cobri-los com tua sabedoria. Que o Senhor possa cobri-los, ó Deus Pai querido, com a tua palavra e com toda sorte de bênção, Pai. Que a tua mão poderosa possa estar sobre cada um deles. Assim nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se sinta abraçados em nome de Jesus. Parabéns para cada um de vocês. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esses pais aí, guerreiros do Senhor. Glória a Deus. E que vem aí muitos dias dos pais, até que o Senhor Jesus volte. E Ele está voltando para nos buscar. E essa noite está aqui visitando a casa do Senhor o Luciano, o Rodrigo, a irmã Geliane e o Marcos. Como que a igreja diz? Deus é bonito, em nome de Jesus. Nós temos aqui pedido de oração pela vida do filho do irmão Emerson, oração pela vida do pastor Ralph, pai da irmã Giovana, enfermidade. Oração pelos enfermos, pela nossa nação, continuar orando aí por esse gigante chamado Brasil. E também informar para os irmãos que amanhã, às 19 horas, nós teremos a oração aqui na igreja. Na terça-feira, estudo bíblico. E no 5º domingo de agosto, nós teremos o culto do avivamento. Estará conosco aqui um jovem abençoado. Deus usa profundamente. Vamos divulgar, vamos aí estar convidando as pessoas para este culto. Amém? Pastor, o ministério infantil e o ministério Pérolas tem uma gracinha para os pais, tá? Amém. Então nós vamos encerrar, mas eu vou pedir à igreja que permaneça sentados, porque nós temos a lembrancinha para entregar para todos os pais. Assim, ó Deus, nós entregamos diante da tua presença, ó Deus, cada pedido de oração que aqui está. Agradecemos ao Senhor por tua presença tão real em nosso meio, por essa palavra tão abençoada, por cada louvor que falou tanto no nosso coração. Que
Que o Senhor, assim, ó Deus, possa continuar a falar, pois nós vamos sair da tua casa, mas não da tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre vós.